Oi, gente. Hoje eu tô aqui com a Gi. Ela mora na região de Otago, mais precisamente em Wanaka, né, Gi? Certinho, Luana, cara. Wanaka. E ela vai explicar pra gente como é que tá a situação de Queenstown, porque Queenstown sempre foi um destino que muita gente procurava para conseguir sponsor, né, um visto de trabalho. E lá tá uma situação meio que caótica, assim, situações da casa, de conseguir onde morar, tem pessoas morando em carros, e ela vai explicar pra gente nesse vídeo. Oi, Aqui. oi, Oi, oi! oi, Butterfly! Oi, Butterflies! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre Wanaka, o Queenstown, que muita gente gosta de ir para lá, né? Porque é uma cidade bem de jovem, tem bastante empregos que dão sponsor e tudo mais. Então a gente vai explicar a situação caótica que está lá Queenstown. Então tá, gente, vamos começar direto ao ponto, assim. Como é Uhum. que como é que você foi parar aí, primeiramente? Então, é como você falou, era o destino menos difícil de conseguir sponsor. A gente sabe que é Uhum. difícil aqui na Nova Zelândia conseguir sponsor em várias cidades, mas a facilidade de conseguir sponsor em Queenstown sempre foi muito grande. Então, eu cheguei aqui há 4 anos atrás. Então, são 4 anos aí passando pelo processo, antes do Covid, durante o Covid e agora depois do Covid. E aí você conseguiu logo, assim, depois, como você veio como estudante, né? Você logo conseguiu sponsor ou teve que renovar curso de estudo? Como é que foi? Não, então, como eu cheguei há 4 anos atrás, antes do Covid, eu paguei o curso de estudante porque eu não tinha inglês e automaticamente eu fui me sentindo confiante. Eu paguei 4 meses de curso. Mas aí, no final desses 4 meses, infelizmente, eu não consegui sponsor. Mesmo tendo a facilidade de estar em Queenstown, mesmo tendo curso de inglês e ter ficado aí esses 4 meses trabalhando para algumas empresas locais, eu não consegui sponsor na época porque era baixa temporada. E essa questão de alta e baixa temporada faz muita diferença aqui na região de Otago, que é onde Uhum. fica Queenstown, Wanaka e outras towns pertinho. Então eu tive que pagar o meu curso de novo. Como eu não tinha condição financeira de pagar o curso inteiro novamente, eu paguei o que eu podia, que era 2 meses. Então vendi um monte de coisa, fiz uma correria e consegui renovar o meu curso por 2 meses. Então, assim, no total eu tive 6 meses de inglês. Mas aí sim que eu fui conseguir um sponsor porque já tinha passado a baixa temporada. Aí eu Uhum. consegui, aí apliquei o sponsor. E esse sponsor que tu conseguiu foi um visto de 3 anos ou foi aqueles vistos de trabalho de somente um ano? O sponsor, que é o visto de trabalho, na época, para você conseguir o de 3 anos, você precisava arrumar um emprego de até 25, se eu não me engano, na época era 24, US$ 25. E esse valor era muito alto, porque na época, 4 anos atrás, era na média de 17 a US$ 18 por hora, porque aqui a gente ganha por hora, né? Então, era muito difícil de conseguir. Você teria que conseguir numa obra ou uma mão de obra muito especializada, e eu não tinha. Então, o meu visto, na época, foi um visto de 1 ano, foi o sponsor, o visto de trabalho. E aí depois disso tu conseguiu renovar de novo o visto de trabalho? Sim, eu consegui outro trabalho melhor. Na época eu tinha conseguido como arrumadeira, né? Tipo housekeeping, fazendo cama, cuidando do café da manhã. Então era dessa forma. Aí depois disso eu consegui um trabalho melhor e assim foi encaminhando. Só que nesse meio tempo teve a questão do Covid. E aí a gente já entra em questão de mudança, que na época era 1 ano de visto de trabalho. No decorrer do Covid, eles estenderam vários sponsors, porque muita gente perdeu o seu trabalho. Além de ninguém estar trabalhando, a Nova Zelândia foi um dos últimos países a abrir as fronteiras, então a gente ficou muito tempo nesse processo de lockdown, aí abre para nível 1, 2, 3, enfim, aquelas cores que a gente teve de sinal também, então foi um período bem longo e a gente sofreu muito aqui com isso, a região de Otago, porque é uma região, para quem não conhece, a região que eu moro aqui, ainda estou, né? Estou em Wanaka, um pouquinho longe de Queenstown, mas é a mesma região, ela é movimentada pelo turismo. Então, se não tem ninguém entrando no país, automaticamente você tem o turismo somente dos locais. E os locais não pagam a mesma coisa do turista que vem preparado para gastar. Então, a gente sofreu muito com isso e sofre até hoje, né? A gente está vendo isso agora. E aí, como é que. Eu fiquei sabendo assim dessa mudança, né, em Queenstown, que daí
muita gente muitas empresas não tinham funcionários por causa do Covid, e daí uma galera estava Sim. aplicando aí para ir para Otago, e aí depois tu estava me contando que tá meio que mudando agora, não estão aplicando tanto sponsor. Como é que tá a situação aí? Sim, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma um pouco mais resumida, até porque quando a gente está fora da situação, é difícil de você entender exatamente como a gente está nessa crise, de achar acomodação e agora também de achar emprego. Tentar explicar para vocês. Então, nessa época de Covid que a gente teve aí, as fronteiras tudo fechado, o que que aconteceu? A gente teve voos de repatriação. O que que foram os voos de repatriação? O pessoal que não conseguia voltar para o seu país e tinha medo de pegar o Covid ou perder os seus empregos, não tinha dinheiro nenhum, não veio com a reserva, porque a gente precisa vir com a reserva de emergência. Isso é o visto de estudante, você precisa dessa reserva e muita gente não tinha, no modo geral, tá? Não só o estudante, mas quem vinha de Work Holiday Visa ou quem já estava aqui um tempo e não tinha a sua reserva pessoal, pegaram esses voos de repatriação. E assim, não foram só brasileiros, foram pessoas do mundo inteiro. Então, automaticamente, imagina um país fechado, fronteiras fechadas, a gente está falando aí no meio do Covid, fronteiras fechadas, ninguém entra, só sai. E os imigrantes, estudantes, Work Holiday Visa, todo mundo saindo. Então, o que aconteceu? Naquele momento, as empresas estavam fechadas, casas fechadas também. Então, os donos de residência baixaram o valor do aluguel, ou até mesmo teve pessoas que ficaram sem pagar por um tempo. Então, foi um período, a gente está falando aqui mais de 6 meses, um ano, nessa transição, né? O pessoal indo e ninguém chegando. Isso eu estou falando para vocês aqui na Ilha Sul, tá? Na região de Otago, que é a nossa realidade aqui para vocês se situarem, porque a cá ela tá na Ilha Norte, tá lá para cima. Com certeza Uhum. foi um pouco mais diferente. Mas a gente sofreu isso com a questão do Covid. Então, automaticamente, pessoas do mundo inteiro começaram a ver as ações da Jacinda, da primeira-ministra, darem super certo para conter o vírus aqui, né? Questão de vacina e tal, e as pessoas começaram a entender, ué, onde que é a Nova Zelândia? Ah, a Nova Zelândia não é na Austrália. Ah, já sei onde é que é a Oceania, Nova Zelândia. Então, acabou que a Nova Zelândia ficou bem popular nessa época que o país ainda estava fechado. Então, a gente que estava aqui dentro já sabia que a partir do momento que as fronteiras abrissem, a gente ia receber mais pessoas, porque mais pessoas estavam interessadas de conhecer a cultura, a beleza do país, enfim, e o país também de braços abertos, de saber que precisa de gente para fazer girar a economia aqui, né? Precisa dos imigrantes, dos estudantes, a galera de Work Holiday Visa que trabalha nas fazendas também. É um país que precisa muito dessa mão de obra. Então, a gente que estava aqui dentro vendo o país fechado, a gente já imaginava que ia ter esse boom assim que melhorasse mais, abrisse as fronteiras e ficasse tudo normal. E foi o que aconteceu. Então, ano passado foi o primeiro ano assim que a gente teve o inverno, porque o inverno aqui na região de Queenstown, a região de Queenstown, Otago, né? É muito famoso por causa das montanhas. As pessoas vêm para cá, instrutores de esqui, a pessoa vem para ver a neve, para trabalhar nos hotéis. Então, ano passado foi esse primeiro ano, né, depois de tudo isso, a gente ainda estava se acostumando. Então, a gente teve um pouco de aumento na alimentação, as comidas, né? Ficou um pouco mais caro. Automaticamente, lembra que eu falei do aluguel? Então, assim, Uhum. o aluguel ficou barato por muito tempo. Então, as pessoas começaram, algumas, a vender suas casas também, porque não estavam ganhando dinheiro. E muita gente começou a abrir os olhos assim, ah, tá, como é que vai ficar a economia agora? Só está chegando gente, começou a chegar estudante, começou a chegar muitas pessoas de outros países. Então, automaticamente, começou a encher de gente numa região que não comporta. A gente que mora aqui todo dia, né, que vê todo dia, a gente vê obra em tudo quanto é canto, a Nova Zelândia inteira. Mesmo eles tentando, o governo daqui, tentando aumentar, ter mais prédios, eles estão construindo mais prédios, eles estão alargando as ruas para ter espaço para o ônibus passar, para ter vaga do carro, né, para você parar, para você ir trabalhar. A cidade, a town, não está dando conta do tanto de gente que está vindo. E nisso tudo, o que é preocupante é que essa região é muito fria. E a gente está falando aqui
Essa semana a gente começou a ter o inverno de verdade, e a gente amanheceu, era -4 graus. Então Nossa. a gente é muito frio. Então, para você entender essa situação, então vem desde antes, vem desde decorrer do Covid, abriu as fronteiras, começa a chegar gente e gente que às vezes não está preparada. E não é questão só de estar preparado do inglês, mas estar preparado também do frio, né, para aguentar essa época agora, porque quem chega agora sente isso na pele, sente que às vezes não tem uma roupa quentinha para vestir, ou se você não acha uma acomodação. Cada bairro aqui tem a sua peculiaridade, né? Tem bairros que você não precisa pegar ônibus, tem outros que você precisa pegar ônibus, mas ele tem muita subida, então automaticamente a rua pode ter gelo, então você pode se acidentar, se machucar. Então, tudo isso está sendo um problema em Queenstown. Mas aí agora que abriu, tá? O pessoal tá chegando tudo. Como é que tá sendo assim para essas pessoas que querem ir para Queenston? Assim, elas estão conseguindo achar acomodação? Como é que eles estão se virando aí na cidade com tanta gente e pouco? Porque para quem não sabe, Queenston fica em Otago, ela tá em Wanaka, que é menor ainda. E são Uhum, cidades menor aí. são cidades minúsculas, gente, minúsculas. Então, qualquer Sim. probleminha lá fica um problemão, porque é bem pequenininho mesmo. Então, como é que tá sendo assim? Todo mundo quis ir para Queenstown e como é que a cidade está se virando com essa falta de casa, falta de tudo? Então, é como você falou, todo mundo quis ir para Queenstown, porque quando você pesquisa Nova Zelândia, o primeiro lugar que vai te passar, vai passar Queenstown. Então, É. porque é lindo, é um lugar maravilhoso de se morar. Eu mudei de lá também por questão de acomodação. Aí a gente tem três problemas, na verdade. Os donos das casas que perderam dinheiro, né, que estavam ali ganhando pouco do aluguel, aumentaram o valor do aluguel. E assim, quando eu estou falando aumentar, não é nem questão de US$ 50. A diferença está sendo US$ 200 para cada quarto ou casa, depende do que você quer. Nossa, é Então, bastante. tá, é muito dinheiro, a gente está falando de muito dinheiro. Então, quando você chega, por mais que você esteja preparado para as adversidades, você fica, caramba, eu preciso achar um canto para ficar. E mesmo sendo acima do valor, enfim, você tem que dar um jeito, você não pode dormir no carro. Então, saiu várias notícias que as pessoas estavam dormindo no carro, e quando eu falo as pessoas do mundo inteiro, tá? É, não é Tanto brasileiros, turista, né? É o não pessoal é que está só chegando. brasileiro. É até kiwis mesmo. Estão sem casa. Sim, sim, só que os kiwis automaticamente eles não precisam necessariamente ficar em Queenstown. Então eles É. podem ir para outro lugar. Agora, quando você vai como estudante, o seu raio ali é no máximo final de Queenstown, ou começo de Queenstown, depende de onde você vai estudar. E não é muito grande. A gente está falando ali de pessoas que precisam ir e voltar todo dia. Aí você pensa, Gi, eu posso pegar um ônibus. Tá, mas tem lugares em Otago que não tem ônibus. Aqui onde eu moro, por exemplo, que é um lugar lindo, o Anaka é lindo, só que não tem ônibus. Então o pessoal pega muito carona e tal, porque aqui é seguro. Mas Queenstown sempre foi preocupante por conta tem lugares que o ônibus não vai no inverno, ele não sobe porque é perigoso, porque tem gelo, é subida. Então tem horários que o ônibus não vai passar e você precisa ir para a escola, você precisa ir trabalhar. Aí você fala, eu vou comprar um carrinho e vou dormir no carro. Não tem como, a gente está falando no inverno, pelo menos, tá, gente? Porque durante o ano as pessoas conseguem ficar em camping, em camper van ou dormindo no carro, mas a gente está falando no inverno. No inverno, -4, você dentro do carro, gente, é muito perigoso. Você morrer de frio, mesmo que você tenha roupas quentes, mesmo que você ligue o aquecedor, você vai fazer isso todo dia. Então, está sendo bem preocupante, porque esse boom que aconteceu, a Nova Zelândia ficou popular, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Agora todo mundo quer saber que lugar é esse, que paraíso é esse que todo mundo quer ir. Então, isso é por isso que eu acredito que o governo aqui, né, a prefeitura, deveria olhar com um pouco mais de atenção por essa questão de acomodação, mas eu não acredito que agora, nos próximos meses, nesse inverno, consiga suprir a necessidade de tantas pessoas chegando todos os dias. Eu tenho amigos que trabalham no aeroporto, a gente até tem um aeroporto aqui em Wanaka também, mas eles já chegam direto em Queenstown. É muita gente chegando do mundo inteiro, tanto turista, que vai alugar um Airbnb,
que aí vai ser mais caro, não tem como você alugar para viver no Airbnb, é muito, muito caro aqui, quanto o estudante, como o turista que chega. Então, essa que está sendo a preocupação maior. E aí você disse também que agora parece estar um pouco mais difícil de conseguir sponsor aí na região de Otago. Isso é por quê? Porque começou a ficar mais difícil. Então, lembra que eu comentei com vocês, né? Eu falei sobre de ter vindo para cá foi a opção menos difícil de conseguir sponsor. Sempre foi assim, porque aqui na região tem muito hotel, tem muito restaurante, você pode trabalhar dirigindo também, tem muita empresa de entrega, tem muita obra, porque é como eu falei, eles estão tentando melhorar a infraestrutura da região. Mas o que está acontecendo? A gente teve mudança no começo do ano agora com a questão dos valores de sponsor, que é o visto de trabalho. Então, agora a hora está muito mais alta. Então, você para dar o sponsor para alguém, é claro que a gente aqui não é immigration advisor nem nada, a gente está falando mais em questão, estou dando o meu exemplo, por exemplo, vou dar o meu É. exemplo para vocês. A pessoa que estava lá ganhando o seu valor normal e era estudante, automaticamente, depois que você termina o seu curso e você quer ficar, que nem foi o meu caso, eu queria ficar, eu queria melhorar o meu inglês, o que que eu tive que procurar? Um sponsor. Então, no primeiro momento eu não achei, depois eu achei. Agora, o que está acontecendo? As empresas estão precisando de pessoas para trabalhar, só que essas mesmas empresas que antigamente davam sponsor estão tendo dificuldade, a questão de papelada e questão do valor, que para dar o sponsor agora você tem que ganhar quase US$ 29 por hora. E aqui a gente ganha por semana, então é um valor muito alto. Então tá, a gente está tendo esse problema. Quem tem o seu sponsor, que nem eu tenho o meu sponsor, essa regra não mudou. Mas se eu procurar outro trabalho e quiser outro sponsor, já entra nessa regra nova. Então, Uhum. muitas pessoas estão segurando o seu sponsor, o seu visto de trabalho. Quem tem o seu Work Holiday Visa não está mudando do Work Holiday Visa, que é um visto completamente diferente do que a gente está falando, mas está tendo um pouco mais de dificuldade. Eu não sei. Normalmente a região de Otago sempre tem. Eles fazem sempre uma ação, ainda mais agora no inverno, para ver se consegue mais pessoas para ficarem aqui, porque é difícil ter gente para ficar nessa região, porque o aluguel é mais caro, como eu falei para vocês. Essa semana até conversei com alguns amigos e falei, olha, como é que tá aí? Várias pessoas saindo dessa região aqui porque não estão conseguindo ou achar casa ou, enfim, não estão conseguindo manter o lifestyle, a vida normal, né? Porque se precisa pagar comida, o mercado está mais caro, o aluguel ficou bem mais caro agora, e a gente tem o fator do inverno que você usa muito aquecedor. Ou você vai usar aquecedor, ou você vai usar lareira. Então você vai, querendo ou não, gastar um pouco mais no inverno do que no verão, por exemplo, que você fica mais tempo na rua, ou se voltar para casa, você não precisa aquecer a casa. Então são contas que você acaba fazendo mais. E aí, Gi, me conta, o que que você acha que quem está pensando em ir para Queenstown e quer, porque quer, né? Porque Queenstown é uma cidade muito, assim, de jovens. Sim. A Nova Zelândia não é um país, assim, muito da noite e tal. Até tem bares e tudo. Mas eu Uhum. sempre, quando eu vou para Queenstown, eu noto que parece que tem uma vibe muito mais jovial do que até Auckland, por exemplo. Sabe, assim, a galera tá sempre na rua, as festas parece que é mais animada, não sei, é uma vibe Uhum. diferente aí na cidade. Quem é jovem e quer realmente Queenstown porque tem mais jovens, tem mais festa, é uma cidade pequena, mas muito linda. Qual é a dica que tu dá para eles conseguir talvez ficar aí? Agora que tá tendo esses problemas de casa e de conseguir sponsor, tem alguma coisa que eles poderiam fazer para talvez tornar possível o sonho deles de morar na região? Olha, eu realmente indico você vir para a região de Otago, mas você venha com um planejamento e com o pé no chão. Como eu falei para vocês, no inverno é a melhor época para poder vir. Mas se agora no inverno você, não, eu vou esperar um pouco mais porque tá tendo essas mudanças do visto de trabalho, o verão também é muito bom. O verão é bom para você trabalhar e é como eu falei para vocês, no verão, automaticamente você não tem alguns gastos que você tem no inverno. E a gente sabe que o clima faz muita diferença. É gritante a diferença se você está saindo do norte do Brasil para vir para cá.
você vai sentir muito frio, você vai talvez ficar um pouco doente no começo, porque seu corpo não está acostumado. Se você ainda não está tá na dúvida entre o inverno e o verão, só não venha no meio, só não venha between, né? Os dois, que é a baixa temporada. Lembra que eu falei para vocês? Eu vim e no meio do caminho que eu precisei aplicar visto, era a baixa temporada e foi um ano bem ruim. Às vezes acontece ser um ano que a baixa temporada não é tão ruim, mas no ano que eu vim foi. Então, se você tiver o planejamento, se organizar direitinho, traz a sua reserva de emergência para se por acaso você ficar doente, ou se você não gostar da cidade, ou se você não gostar da escola, quiser fazer uma variation, mudar de escola, tem isso também, que na época eu não sabia. Isso tudo faz você passar o seu intercâmbio mais feliz. Porque imagina, você paga lá, né, seu sonho, e você chega e, ai meu Deus do céu, eu não consigo um canto para ficar, ou não sei, é muito frio. Aí você começa a se frustrar de várias coisas, então vai eliminando isso, enfim, se é possível. E é claro que você vai vir com toda a vontade, mas às vezes acontece que nem essa questão de mudança de visto, que nem essa questão de não achar canto para ficar. E eu estou falando, quando a gente fala em questão de acomodação, não é você alugar a casa necessariamente. É você alugar, às vezes, um quarto só para você. Ou morar com outras pessoas. Quando a gente fala de acomodação, não é necessariamente você alugar a casa em si. Está sendo difícil de você conseguir um quarto, às vezes, para você. Ou um quarto para dividir com outra pessoa. Então, se possível, você vir pagando a acomodação da escola, que tem escolas que têm acomodação, é mais seguro. Pelo menos 4 semanas, porque pelo que eu estou vendo agora, eu sei que é um pouquinho mais cara a acomodação da escola, mas é certo, se eles falarem para você que tem um canto para você ficar, você vai ter um canto para ficar quentinho, até você se organizar e entender, caramba, essa daqui é a cidade, eu preciso procurar trabalho em tal lugar, até você se situar. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Se possível, vir com a acomodação da escola já encaminhado, ou se vier com amigos, né? Não sei se tem família aqui, já vê com a família, tem um quarto para eu ficar, ou tem um colchãozinho para eu ficar, tem um sofá para eu ficar, porque para você não se frustrar de não conseguir. Imagina você começar a aula, o trabalho, enfim, às vezes até conseguir um trabalho, porque quando você é estudante, você tem a liberação para você conseguir trabalhar, você tem as suas 20 horas semanais, e você não tem um canto para você dormir, para você chegar em casa depois do trabalho e descansar. Acho que isso é a maior preocupação de todos nós. Isso afeta não só quem está vindo, mas a gente que está aqui também, que está tentando ajudar, sabe? Nos grupos, enfim, a gente está tentando ajudar todo mundo, mas é realmente muita gente que está chegando. Nossa, eu não consigo nem imaginar, assim, porque quando eu vi na notícia eu fiquei apavorada, sabe? As Ai, Fê, pessoas, as pessoas cansadas, assim, de trabalhar o dia inteiro e não ter para onde ir, dormir no carro, passando frio. Que nem tu disse, é muito perigoso dormir no carro. Tu pode morrer no inverno dormindo no carro, porque a sim. temperatura baixa demais. E até o gás, às Uhum. vezes é um carro muito velho também, pode ser aquele problema do gás, assim, né? Tu morrer intoxicado dentro do Sim, carro, o carro ligado, é muito perigoso. E então sim. também. Eu também acho que é uma boa ideia, talvez até mais tempo, se puder pagar, né, a É, acomodação da escola. se possível, eu vim com 4 semanas. E na época eu consegui uma outra acomodação da escola, que era um pouco mais distante, e fiquei 3, se eu não me engano, 2 a 3 meses nessa acomodação da escola, que era um pouco mais distante. Mas eu já conhecia o lugar, eu já conhecia a minha escola, eu já conhecia a rede do ônibus, o horário que ele ia passar. Então eu me senti mais confiante de morar distante. Só que nesse momento, no começo, você não tem o que fazer, você não tem o que escolher, porque eu achei um quarto para ficar, mas é 40 minutos da minha casa. Ah, mas só tem esse. Então as pessoas estão pegando o que aparece. Então é meio que no desespero. Eu vejo nos grupos o pessoal tentando se ajudar, tipo, eu tenho família, eu vim com a minha namorada, eu vim sozinha, estou procurando canto para ficar, colocando lá suas referências, porque isso é importante. Colocar nos grupos sua referência. Olha, eu tenho essa idade, eu estudo nessa escola, ou eu vim assim, assado, estou procurando isso, isso e isso. Se alguém puder me ajudar. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Eu moro um pouquinho mais longe. Eu moro aqui em Wanaka, que é mais ou menos 1 hora. Exatamente onde eu moro é 1 hora de Queenstown. Mas aqui a gente está tendo o mesmo problema. E está todo mundo tentando se ajudar.
E acredito que em Queenstown, ali Natal, né, as pessoas estão bem abertas assim para ajudar, o pessoal da igreja também, pessoal que faz voluntariado. Eu já fiz muito trabalho voluntário, então eu sei que o pessoal tenta ajudar da melhor forma possível, com roupa de cama também, agasalho. Mas esse está sendo a maior dificuldade, assim, o maior desafio da gente. A gente já imaginava. É como eu falei, a gente já estava esperando por isso antes até da borda abrir. Mas eu acredito que a Nova Zelândia não estava entendendo a dimensão até acontecer É. agora esse boom. Geralmente as prefeituras, né, os políticos esperam a bomba estourar para daí correr atrás, né? Sim. É muito raro eles Ah, montar as coisas antes, infelizmente é assim. E quais esses grupos que sim. tu fala que as pessoas se ajudam? Que grupos são esses? Eu sei que no começo é difícil você ver os grupos que falam inglês, né? Os grupos da região. Só que são esses grupos que vão talvez aparecer e você vai conseguir lugar para ficar. A gente tem o Brasileiros em Queenstown, ele ajuda muito porque você consegue escrever em português e as pessoas estão entendendo você. Só que a gente tem os locais, tipo, Brasileiros em Wanaka, você vê acomodação em Wanaka, acomodação em Queenstown, aí você começa a procurar esses grupos e ver o que que tem. E eu aconselho também, se possível, a pessoa fazer um post no Trade Me ou uma dessas páginas, colocando uma foto sua, dizendo sobre você, eu estou procurando um quarto. Ah, Gi, mas todo mundo faz isso. Sim, e você vai ser mais um a fazer, e talvez aquela pessoa vai ler, vai olhar a foto, vai ver a sua história e vai falar assim: caramba, eu quero dividir a casa com essa pessoa. Porque é muito isso. Porque o que acontece? Se você tem uma casa, que nem a casa que a gente estava antes dessa, que eu moro agora, a gente anunciou o quarto aqui em Wanaka, 1 hora de Queenstown. A gente anunciou. 1 hora depois, a gente já tinha 14 mensagens. São 14 pessoas mandando para você: oi, meu nome é Fulano, eu trabalho com isso e isso. Imagina em Queenstown. Então, tem algumas pessoas que não querem receber esse monte de mensagens e fica procurando nos grupos quem posta ali, né, o seu perfil e vê: você não fuma, eu não fumo, eu bebo socialmente, eu trabalho em tal lugar. Posso colocar a referência do meu trabalho para ligar, porque aqui o pessoal liga para Sim. referência, que é diferente no Brasil, o pessoal não liga, mas aqui liga. Pode chamar para fazer uma entrevista. Como assim? Entrevista para ver o quarto? Vai chamar você para fazer entrevista e ver se gosta de você, porque você precisa se adaptar à casa que você está mudando, e não o contrário. Porque às vezes você chega numa casa, já tem 3 pessoas morando lá, já tem 2 pessoas. Você tem que se adaptar à rotina da casa, às regras da casa. Não pode fumar, ou não pode beber, enfim, qual horário que você trabalha, não pode ficar até mais tarde escutando música alta. Então, assim, isso tudo faz com que a pessoa escolha você para pegar, enfim, morar com ela. Então, isso é muito importante. Eu não tinha essa ideia quando eu vim. Eu vim descobrir aqui. Por isso que eu tento falar o máximo possível assim para os meus amigos e as pessoas que querem vir para Nova Zelândia, que isso é importante, que é como se fosse uma entrevista de trabalho. Então, Uhum. você que se encaixa ali naquela casa. Ou, enfim, se você achar um quarto, você falar com o landlord, que é o dono da casa, se apresentar: oi, tudo bem? Eu sou a Gisele, eu moro em tal lugar. Ah, mas meu inglês não é o suficiente. Tenta, tenta, porque no momento que a gente está agora, o que você conseguir, já levanta as mãos para os céus e agradece, porque tá assim. Ótima dica. Hum, Obrigada, Gi. Gostei bastante de saber. Eu acho que o pessoal vai nada. se preparar melhor aí para ir para Queenstown, porque realmente está difícil aí conseguir acomodação. Uhum, Obrigada por compartilhar com a gente essas dicas valiosas. E esses grupos é no é. Facebook, tá, gente? Procura lá no Facebook. Isso. E se precisar também de alguma coisa, eu ajudo muita gente ali no Instagram também, Sim, o mas pode Instagram mandar dela tá mensagem aqui. para mim. Aí pode mandar mensagem se tiver alguma dúvida, o que eu puder ajudar com informação, enfim. Estou aqui, a gente está aqui para isso, para se ajudar. Ah, é isso mesmo. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Bye. Até mais.